Vocês estão de parabéns. Isso aqui está mais movimentado e tem mais gente do que o Carnaval de Olinda. Nunca vi um negócio tão bonito. De verdade, está muito legal. Fazer assim... Zé Pacheco teve hoje aqui de manhã, então ninguém faz uma conversação tão bonita, tão interessante quanto ele. Mas eu acredito, como ele, que qualquer aprendizagem tem na sua essência o diálogo. Se não tiver diálogo, não tem aprendizagem. Então, eu vou fazer o seguinte, eu tinha uma apresentação, mas eu vou escolher alguns poucos slides para dar o tom do negócio, porque eu também não sou conhecido, feito Pacheco, certo? Vamos combinar. E aí a gente começa a conversar sobre algumas coisas que eu vou propor para vocês, do que eu imagino seja a revolução que a gente pode fazer dentro de novas práticas inovadoras para a escola no ensino básico. E alguma coisa, um exemplo ou outro do ensino superior que eu tenho trabalhado. Eu sou de Recife, eu sou paraibano, true Paraíba, mas eu moro em Recife desde os 10 anos de idade e eu estou no Porto Digital, que é o Parque Tecnológico de Recife, hoje com mais de 300 empresas. Então, eu sou, ao mesmo tempo, professor na Universidade Federal de Pernambuco, no campo da psicologia e das ciências da aprendizagem, e eu sou empreendedor de uma startup de jogos para a educação no Porto Digital. Então, combinando essas duas experiências e com um olhar do que a gente pode... de como a gente pode pegar essas plataformas digitais e esse olhar para a transformação digital e produzir novos arranjos sociais para a escola. Então, essa é a conversa que eu queria ter com vocês hoje. Eu espero que seja legal. O meu turno de fala, primeiro, será um pouco mais longo, mas depois eu espero que nós possamos compartilhar, e eu acho que alguém deve estar medindo o tempo, porque se brincar, a gente fica aqui, eu pelo menos ficaria o resto da tarde, porque está muito bonito. E além de tudo, quando surge uma celebridade ali fora, tem esse... é muito legal. Agora, ó, de novo, muito legal isso. Então... um problema que eu tenho pensado muito é a questão do engajamento e, na verdade, o abandono intelectual e afetivo dos estudantes na escola. Esse é um dado do Instituto Gallup. Isso é para escolas nos Estados Unidos. Esse dado, infelizmente, eu não tenho sobre o Brasil, mas, pelo que a gente tem visto e pela nossa experiência, isso é um fenômeno mais ou menos planetário. Que é o quê? O que foi que o Instituto Gallup perguntou aqui? Basicamente, perguntou a crianças, desde o 5º ano até o último ano do ensino médio, o quão engajado eles se sentiam na escola, certo? E aqui, 75% das crianças, no 5º ano, dizem, eu me sinto muito engajado. E olha o que acontece quando vai para o 6º, para o 7º, para o 8º, até o final do ensino médio, o engajamento só cai. Tá? Vocês estão vendo que aqui, do penúltimo para o último ano do ensino médio, tem um ligeiro aumento, deve ser aquela expectativa de, finalmente, eu vou me embora daqui. Então, a gente tem um problema descomunal desse desengajamento, que eu chamo de... pode ser físico também, a evasão clássica, mas é principalmente afetivo e intelectual. A gente não está, muitas vezes, construindo as relações afetivas que a gente talvez devesse, e não está instigando, como educadores, as pessoas pela produção do conhecimento. Será isso mesmo? Quer dizer, eu tenho me perguntado muito isso. Essa é uma das coisas que eu queria conversar com vocês e oferecer algumas possibilidades de, se isso for verdade, como é que a gente supera isso e produz o que eu estou chamando de novos arranjos sociais para a configuração de salas de aula transformadoras. Vale? Esse é o papo. O microfone está liberado já, viu? Não está? Ok? Não precisa nem levantar a mão. Quer dizer, precisa, porque senão a pessoa não consegue levar o microfone até você.
e a gente vai conversando sobre esse negócio. Isso é no ensino básico. Quando chega no ensino universitário, a situação é igualmente problemática. Tá? Esse é um dado muito recente. Em média, 56% dos alunos universitários no Brasil não concluem seus cursos. Abandonam seus cursos. 56% não se formam. Isso é catastrófico. Tá? É catastrófico para o ensino público, é catastrófico para o ensino privado. Interessantemente, aliás, desinteressantemente, quando chega no mundo do trabalho, gente, o desengajamento é igualmente problemático. Esse dado aqui mostra ao longo dos anos, desde 2000 até 2018, como as pessoas se sentem no seu ambiente de trabalho, tá certo? Então vamos pegar só o ano de 2018 e vocês vão ver um dado interessante. 34% apenas das pessoas se sentem muito engajados com o trabalho que elas desempenham. Tem 65% das pessoas que se sentem nada, nem engajados nem desengajados, e 13% que se sentem muito desengajados com o trabalho que elas desempenham. Ou seja, 35 mais ou menos, mais 15, dá 50%, né? É isso mesmo? É, né? 35 mais 15. 50% das pessoas não estão engajadas com o seu mundo do trabalho. Ou seja, você já vem desengajando no ensino básico, se desengaja mais ainda no ensino superior, e depois ainda você tem um problema, a mesma questão surgindo no mundo do trabalho. Gente, que mundo é esse que a gente está produzindo? Que vida é essa em que a gente está envolvido? Então, para mim, esse é um problema que eu tenho diariamente tentado dar conta de como é que a gente usa plataformas de transformação, não necessariamente digitais, mas plataformas de transformação social para dar conta de todas essas pessoas que não se sentem engajadas, seja com a escola, seja com o ambiente acadêmico ou com o seu trabalho. Tá? Muito bem, eu acredito que tem 4 camadas que a gente pode articular para pelo menos entender o que está acontecendo, se não para, de fato, produzir mudança nesses ambientes. A primeira coisa que a gente tem que reconhecer é que a aula faliu. Todo mundo acha que a aula faliu. A aula, como metáfora, tá certo? De um arranjo social capaz de produzir engajamento, faliu, tá certo? É basicamente uma pedagogia monológica, tá? Muito diferente do que os jovens estão buscando nos seus ambientes profissionais. Então, quem aqui já frequentou uma coisa como um Startup Weekend? Algumas pessoas, né? Um Startup Weekend é um evento de final de semana onde as pessoas se reúnem para construir algo, uma solução para um problema emergente na sociedade, um problema real. Tá? Vejam a diferença do que eu estou chamando o cenário que é produzido. Uma pedagogia do monólogo e uma pedagogia onde as pessoas, de fato, estão trocando ideias o tempo inteiro. A gente não está trocando ideias ainda, então eu tô mais envolvido nisso aqui do que nisso aqui. Nesse momento, minha culpa, reconheço. Então, comecem a falar, porque senão a gente vai ficar aqui. Se a gente não trocar, a gente não vai nessa direção aqui. Vou continuar, viu? Ninguém está levantando, ninguém está pedindo o microfone. Não tem ninguém, né, pedindo o microfone? Tá bom. Então, bora. Então, tem 4 camadas que eu acho que a gente pode trabalhar com ações dentro dessas camadas para sair daqui e ir para aqui. A primeira delas
às vezes isso aqui não funciona. As 4 camadas são essa aqui. Eu vou explorar ideias dentro dessas, que eu estou chamando as 4 camadas da transformação para a aprendizagem e inovação educacional. A gente tem que cuidar dos lugares e dos artefatos da aprendizagem, das experiências, das pessoas e suas relações e da formação de redes e ecossistemas. Aí eu vou explorar cada uma dessas camadas e eu queria que vocês dessem exemplos. Professor, eu estou fazendo uma coisa aqui, nessa camada. Como é que eu faço para associar o que eu estou fazendo com coisas naquela outra camada? Isso seria um exemplo muito bacana do que a gente podia estar conversando aqui, porque eu quero aprender os exemplos que vocês estão produzindo. Então eu vou falar sobre cada uma delas. Lugares e artefatos. Essa é uma imagem de um filme, né? Até bobinho, de sessão da tarde. Kindergarten Cop, né? um tira no jardim da infância. Mas por que eu trouxe essa imagem? Porque ela representa aí um pouco de uma ideia de como, na educação infantil, as professoras já estão trabalhando uma transformação dentro dos seus ambientes de aprendizagem que produz mais engajamento. E que transformação é essa? E vejam que coisa simples. As paredes. As paredes são uma plataforma. Eu vim falar de transformação digital, mas a primeira plataforma sobre a qual eu queria conversar com vocês são as paredes. As paredes do jardim da infância, do antigo jardim da infância, na educação infantil, elas são vitrines que dão materialidade ao imaginário das crianças e suas professoras. E eu falo no feminino mesmo, porque quase todas são professoras mesmo, tá? Qual a importância disso? A publicização desse imaginário, que são as ideias e soluções que essas crianças muito pequenas dão, poderia ser algo replicado ao longo de todo o ensino básico e até do ensino superior, como algo que dá materialidade ao conhecimento. Portanto, uma experiência significativa de aprendizagem que foge da aula como metáfora. A aula como metáfora é um sistema de explicitação. A parede, como vitrine, é um sistema de compartilhamento. Olha a diferença entre explicitar ou expor e compartilhar. Na parede, eu passo, vejo e pergunto. Na exposição, como eu estou fazendo aqui, fica todo mundo só olhando para mim. Tá. Tem um autor, Mitchell Resnick, do Media Lab no MIT, que ele diz que se a gente transformasse todo o ensino em algo como aquelas coisas que acontecem no jardim da infância, talvez a gente tivesse melhor. Talvez a gente tivesse jovens mais engajados. Lembra? Nosso problema aqui é transformar através do engajamento. Então, primeiro, a gente pode começar a transformar as paredes do ensino fundamental e médio, não em instrumentos de contenção e controle, que é para que elas estão servindo hoje, mas nesses sistemas de publicização e ancoragem do conhecimento. Veja que isso é uma ideia boba, né? Eu não preciso nem de computador para fazer isso. Tá certo? Eu participei de uma residência por falar em computadores, de desenvolvedores, né, de programadores para uma grande empresa no país, e eles tinham que aprender a fazer aplicativos para essa grande empresa. E eram programadores, eles lidam com coisas altamente abstratas, linhas de código, certo? Mas a gente teve a seguinte ideia: enquanto eles estavam lá, todos os dias eles tinham que imprimir um pedaço do código, aquelas linhas de programação totalmente abstratas, né? Eles tratam aquilo com uma preciosidade impressionante, né? Um programador, alguém tem amigo programador aqui ou é programador, não é? Eles tratam aquilo com um valor estético enorme. Hoje eu fiz tantas linhas de código e não sei o quê. Eles são apaixonados por aquele negócio. Então a gente pediu o seguinte:
A cada dia, imprima uma parte que você acha especialmente interessante, imprima e bote na parede. Aí os caras, como assim imprimir? Imprima e cole na parede. Vocês não imaginam o efeito que esse negócio teve. De ancoragem de conversação. Porque na tela, ninguém conversa. A tela, inclusive, quando você passa, ela vira opaca, não é? Então a visibilidade desse negócio é muito restrita. Mas quando você imprime a tela, passa a ser pública. E passa a ser uma âncora para a conversação. E lembrando, diálogo é um dos sistemas básicos de qualquer processo de aprendizagem. Então, transformar os lugares e a forma de uso dos artefatos para dar sustentação a uma plataforma de aprendizagem pode ser tão simples quanto transformar as paredes de um lugar de contenção e controle, elas só existem para não deixar vocês irem embora, para uma vitrine de publicização e ancoragem do conhecimento. Ponto 1. Quem tem experiências de transformação de lugares e artefatos aí? Que queira compartilhar. Vocês não estão a fim de conversar, né? Eu vou continuar a minha conversa aqui, solitária. Tem uma pessoa ali, olha. Não, tem que ser no microfone. No ensino médio, a gente trabalha muito, expor os trabalhos dos nossos alunos de publicidade, que eu trabalho com curso técnico de publicidade. Minha ex-aluna está aqui atrás. E a gente coloca o trabalho deles expostos pela escola, fazendo com que as outras pessoas visualizem, né, o trabalho deles de fotografia e de publicidade. Então, fotografia, a imagem é uma maneira do que eu estou chamando aqui, captura do imaginário. Será que você pode fazer? Agora, a gente normalmente faz isso só com imagens assim, de pessoas. Será que você pode fazer isso com a matemática? Será que tem estética numa equação, numa parábola? Será? Eu vou fazer outras coisas aqui. Deixa eu passar para o segundo. Lugares e artefatos, tá? O segundo é experiências significativas, porque eu quero mergulhar um pouquinho nesse negócio da matemática, por exemplo. Todo mundo conhece esse filme aí, é uma série do Netflix, né, de TV, Stranger Things, e aquelas crianças envolvidas no mundo invertido, na luta contra o pavor, contra... Ela conhece, ó, ela está vendo. Né? O envolvimento dessas crianças aí, tá? É porque eles, na verdade, eles tentam o tempo inteiro durante esse filme produzir sentido para um mundo invertido, um mundo ilógico, sem racionalidade, como, aliás, muitas vezes eles entendem a matemática. Que mundo, a matemática ou a poesia, ou sei lá quantas outras coisas, não é? Que mundo invertido é esse? Então eles se reúnem para, de alguma forma, vencer esse obstáculo, produzindo sentido para aquilo. Tá? Você tem alguma experiência onde algo que produz significado dentro de um cenário de aprendizagem inovador, ou seja, diferenciado, é capaz de trazer as crianças, os jovens, para desenvolver competências e habilidades, e não apenas uma absorção de conteúdo? Veja as metáforas que a gente está usando no nosso discurso sobre aprendizagem. Absorção de conteúdo, retenção de aprendizagem. A gente retém líquidos no corpo, né? A gente não retém a aprendizagem. Como é que a gente fala sobre aprendizagem? Implica sobre como a gente constrói aqueles cenários, os lugares e as experiências. Na medida em que a gente se policia, inclusive para ver quais são as metáforas que a gente usa para estruturar os cenários, a gente está realizando uma mudança significativa em como a gente organiza nossa grade. Olha outra metáfora aí que a gente devia abandonar. Essa grade curricular que aprisiona a produção de sentidos dentro de um espaço muito restrito de significação. Faz sentido? Quais são as metáforas que vocês usam
para descrever sua atividade como professora? Tá ligado já, pode falar. Ah, sim. Nessa série tem uma situação interessante que você comentou, que eu acho que cabe bem na sua palestra, a questão do professor, como ele incentivou os alunos justamente a procurarem aquilo que eles estavam buscando, quererem entender. Que é muito importante essa questão do professor incentivar, não importa o que o aluno queira aprender. Isso. Aí eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa questão desse professor na Essa série. é a questão do desejo. Como é que a gente gera um desejo curioso de progresso? A gente pode usar gamificação. Esse professor na série usou ciência. A gente pode usar gamificação e ciência, tá? Então eu estou muito preocupado em como a gente não só realiza coisas, mas como é que a gente fala sobre as coisas. Porque eu não sei se eu consigo convencê-los e convencê-las, mas a maneira como a gente descreve o que a gente faz é parte do que a gente faz. A linguagem é muito importante para essa transformação. Então, talvez se a gente mudar a história que a gente está contando sobre nós mesmos, nós sejamos capazes de criar uma ambiência de transformação que é absolutamente necessária para a gente tratar o problema do engajamento, com o qual eu comecei. Bom, eu sou professora de língua portuguesa e amo literatura, então, por trabalhar com o terceiro ano do ensino médio, eu peguei uma turma muito apática, né? Aliás, sempre tem alguma turma muito apática. Então, eu resolvi que ia virar atriz. E tive que me virar nos 30, né? Aí eu trouxe toda a turma, para a literatura na encenação. Então, vamos agora falar sobre literatura africana. Eu vi trabalhos tão magníficos, porque eles se introduziram no tema e se envolveram com a ambiência e trouxeram coisas novas que eu até aprendi a amar Pepetela por conta das minhas turmas, né? Porque eles trouxeram assim, coisas lindíssimas e eles se tornaram uma turma diferenciada, porque estava tudo aquilo dentro de um universo que eles não entendiam. A língua portuguesa é um saco, matemática é um saco, eu não gosto de português, é assim que eles falam, mas não tem problema não, gosta só da tia que é brasileira, então já é alguma coisa. Então, eu trouxe isso, eu trouxe essa turma. Hoje eu tenho assim, o maior orgulho de dizer que 30% dessa turma de uma comunidade estão na universidade, e 2 deles são professores de língua portuguesa. Maravilhoso. É muito bom. Muito bom, muito bom. Por favor. Esse tipo de engajamento, essa que é a transformação. Uma pergunta, professora, como é que a gente pode usar a transformação digital, plataformas, para tornar esse trabalho escalável? Escalável quer dizer assim, que eu quero chegar nesse ponto. A professora está fazendo lá nas suas salas 40 alunos de cada vez, não é? 40? Devolve o microfone para ela. Venha para cá, professora. É que eu aprendi a ser meia atriz. Esse ano, inclusive nesse bimestre, eles estão, como estamos no Setembro Amarelo, eles vão fazer uma encenação, vão fazer um curta-metragem, já estão fazendo, um curta-metragem com uma música do R.E.M. Eu não lembro agora o nome da música, mas é o tema do Médicos Sem Fronteira, que diz que é uma música muito triste, mas que fala que você consegue, né? Com o tema do Setembro Amarelo. Então, quer dizer, foi uma outra maneira que eu trouxe a ferramenta digital, né? E isso vai para uma plataforma, e feita e construída por todos eles. Né? Isso eu agradeço ao meu esposo aqui, que é um homem completamente digital, da matemática. Esse homem me ensinou muito, né? Até... Obrigada, tá, marido? Me ensinou. Momento romântico a gente aqui na palestra da Bienal. A gente aprende a todo momento, né? Então, eu aprendi a gostar por conta
eu vi o exemplo em casa e vi os meus alunos. Então, a gente tem que se inserir, porque a gente não pode ficar para trás. Já viram que eu tenho uma filha de cabelo azul, né? Então, a gente tem que ficar, né, antenada. Maravilha, Obrigada. professora, obrigado. Dia desse eu estava numa escola, tinha uma aluna com 500 mil seguidores no Instagram. Gente, vocês sabem o que é isso? O poder dessa plataforma digital para qualquer coisa que a gente queira, né? A gente tem que organizar esse poder, essa revolução, tá certo? Muito bem, isso é uma experiência significativa, montada sobre uma plataforma que viabiliza metodologias ativas. A gente escuta o tempo inteiro falar nesses negócios, né? E parecem coisas absurdamente transformadoras, mas o que é definitivamente transformador é o uso dessas plataformas para a produção de sentido. Aí você pode perguntar, mas como é que eu vou explorar tempos verbais com esse negócio? Ou como é que eu vou ensinar fórmula de Bhaskara com esse negócio? Mas uma coisa que você tem que fazer também é desistir de algumas coisas. A revolução só vai ser realizada, desse ponto de vista, se você também desistir de algumas coisas. Não há promessas nesse sentido que você possa dar a grade curricular inteira. Mas se esse for ser o seu propósito, dar a grade curricular inteira, nenhuma transformação vai ser possível. Se sua missão é ensinar apenas, então a questão do engajamento não importa, se a missão for ensinar. Mas se a missão da escola for criar cenários transformadores de aprendizagem, aí a questão é outra. Então a gente tem que ver qual é a questão que a gente está se colocando. Eu quero ensinar melhor, ou eu quero produzir cenários de aprendizagem mais interessantes, mais transformadores? Então aí depende da pergunta que você quer se fazer. Faz sentido? Beleza. Terceira camada. Ops, essa é a quarta. Terceira camada. Oxente, pare. A gente tem que começar a cuidar das pessoas e suas relações. A gente tem que começar a cuidar das pessoas e suas relações. Então, vamos lá. A educação não é centrada no estudante. Todo mundo diz que é. A educação é centrada no aluno. Não. Para mim, a educação é um empreendimento centrado na construção de relações entre alunos e professores, com base na qual a gente produz um cenário de aprendizagem transformador. Certo? Então, a terceira camada é para a gente construir esses vínculos afetivos e intelectuais entre os agentes da escola. Então, envolva-se a família aí também. Muitas pesquisas demonstram inequivocamente o papel da família. Aí a gente lança-se num outro problema, né? Como é que a gente traz a família mais para perto da escola e a escola mais para perto da família? E isso sem a gente ter que trabalhar 24 horas por dia, porque a montagem dessas relações requer que a gente se veja como sujeito, e não como um missionário que tem que entregar e doar a nossa vida para essa tarefa. Não, é uma profissão, mas é uma profissão de montagem de vínculos, não é uma profissão de dar aula. Eu sou professor há 30 anos. Acho que 15 dos quais eu dei aula, depois eu cansei. Já vou fazer outra coisa, não quero mais dar aula. Tá? Eu comecei a pensar em como a gente faz uma engenharia didática que produz arquiteturas inovadoras de aprendizagem. Beleza? Então, a gente tem que começar a pensar em pessoas e relações, e em quarto, porque os tempos são tão curtos, em como a gente pega... eu esqueci de fazer uma referência ao filme, né? É um filme bem bobinho, chamado Escola do Rock, mas que o professor faz exatamente isso o tempo inteiro durante o filme. E o último filme, para vocês se lembrarem das 4 camadas, com essa metáfora dos filmes, o último filme é Hidden Figures, né? Que eu nunca me lembro como foi o nome em português desse filme. Ai, gente, eu não estou ouvindo. E eu acho que vocês vão ter que falar em coro. Alguém fala aí?
além do tempo. Estrelas Além do Tempo, legal. Onde essas mulheres negras nos Estados Unidos montaram, parte de uma história verídica, montaram parte da engenharia da NASA nos anos 60, e diz respeito à quarta camada, que é exatamente redes e ecossistemas. Veja, ponto 1, não existe inovação que as pessoas chamam de disruptivas na educação, aquela inovação radical que muda tudo ao mesmo tempo. Não façam isso, não vai dar certo. Instituições educacionais têm que ter estabilidade, algum tipo de estabilidade e continuidade no tempo. Então, eu proponho para a escola uma inovação que eu chamo de encapsulada, ou seja, algo que eu comece, que dia é hoje? Terça? Que eu vou começar na quinta, um dia para dar uma planejada, começar na quinta, depois de amanhã, de forma encapsulada. Eu vou fazer uma coisa que vai na direção da montagem de experiências significativas, por exemplo. Uma coisa só, não 10 coisas, uma coisa. E eu vou crescendo esse negócio. Só que chega uma hora que eu mudo minha sala. Minha sala está massa, todo mundo trabalhando, forma autoral, engajada, etc. Se eu não conseguir envolver nenhum outro professor da escola, se eu não conseguir envolver a gestão, se eu não transferir essa inovação para pelo menos uma outra escola perto, vai morrer. Ou vai morrer comigo, que eu vou morrer um dia, ou vai morrer antes de eu morrer, porque não ganha sustentabilidade. Então, toda inovação tem que gerar rede e um ecossistema de sustentação que nos ampare, tá? E amplie a inovação, amplie a mudança sendo realizada. Então, eu encontro, por exemplo, muito menos professores resistentes à inovação do que gestão, de verdade. Gestores aqui presentes. Talvez eu tenha falado um absurdo, mas talvez porque a gestão esteja mais de olho nas famílias, e aí as famílias são mais difíceis, e aí você não quer mudar porque talvez, né? Mas não acho que o professor é resistente à mudança. Eu encontro, como eu disse, mais resistência muitas vezes na gestão. Então vamos capturar o imaginário desse gestor e dessa família para a gente ir formando uma rede de inovação, onde a gente, como eu disse, transfira coisas diferentes que a gente está fazendo, coisas diferentes com resultado para a escola do lado. Lembrem-se, vocês podem até competir com a escola do lado por alguma coisa. Mas se ela também não inovar, sua inovação morre. Isso é um fenômeno em rede. Inovação é um fenômeno em rede. Essa entrega de um valor diferenciado que transforma as relações de valor e comportamento entre as pessoas, que é uma definição clássica de inovação, só é possível em rede. Tá? Imagina, isso é um exemplo bem tosco na área de transformação digital. Imagina que só uma pessoa fosse capaz de comprar uma máquina de fax. Vocês são jovens demais, talvez não saibam o que é uma máquina de fax. Mas imagina quando esse negócio foi inventado, que só uma empresa tivesse máquina de fax. Qual é o problema dessa inovação? Ela não ia nunca receber um fax, óbvio. Então é um exemplo bem simples para você se lembrar para o resto da sua vida, de que uma inovação, seja um artefato, seja uma experiência, um serviço, ela só existe e ela só se mantém no tempo quando ela é colocada, quando ela é replicável e escalável através de redes e ecossistemas. Então, se você pensar bem, olha só para você lembrar aqui, estou com uma dificuldade aqui de pronto. As plataformas sobre as quais eu vim conversar com você aqui, que podem muito bem ser construídas sobre as plataformas da Microsoft, que vocês acabaram de ver, mas podem também ser construídas a partir de quinta-feira, que amanhã é o dia de você pensar sobre o que você vai fazer, se você já não está fazendo, sobre mudanças que você vai fazer e articular através desse negócio. Esse negócio pode ser tão simples quanto fazer um grupo de WhatsApp dentro da escola para
fazer um negócio que os professores não gostam muito. Eu vou fazer uma coisa na minha sala e vou dizer a outros professores como é que eu fiz. Num grupo de 12 pessoas no WhatsApp. Eu vou filmar, inclusive. E eu vou ter um acordo com essas pessoas que esse vídeo não vai parar no YouTube. Vai ficar dentro desse grupo aqui e a gente vai fazer uma transformação na escola a partir de experiências pragmáticas no campo das novas experiências, dos novos lugares, de como eu uso e reuso os lugares da escola, da construção de relações entre as pessoas. Você lembra esses vídeos que estão bem na moda, onde as professoras colocam um coraçãozinho, ou um abraço, ou um high five para as crianças? Isso parece uma bobagem. Isso é uma formazinha simples de você montar relações. Aí a criatividade aqui é ilimitada. E fazendo, através desse grupo, a continuidade, a sustentabilidade desse negócio. Gente, tem tempo para questões ainda? Não, acabou. Eu espero ter deixado uma pequena contribuição nessa velocidade aqui que foi, de como eu acredito que a construção de cenários de aprendizagem inovadores podem partir de ações relativamente simples, porém muito bem cuidadas, que a gente pode estruturar no cotidiano da escola, a fim de verdade, transformar o tipo de engajamento que nossos estudantes e nós mesmos entregamos a essa instituição tão valiosa. Muito obrigado.